bom dia, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã, mais um dia nos concede o nosso Deus, mais uma oportunidade de falar das suas maravilhas. Mais uma vez, mais um dia, Deus nos presenteia, que a cada dia é um presente de Deus para nós. Ele é o dono da vida e cada dia que nós acordamos e nos levantamos é motivo de muita alegria. Gratidão a Deus, porque me deitei, dormi, acordei e me levantei porque o Senhor me sustentou. E assim também Ele tem feito com você. Quero crer que você, nesta manhã, está sendo grato por mais uma oportunidade que Deus te deu para você contemplar esse dia bonito, né? As pessoas dizem que o dia bonito é o dia quando está ensolarado. Dia bonito é dia que a gente podemos se levantar e ter mais uma oportunidade, de falar do amor de Deus. Isso é dia maravilhoso, dia perfeito, podemos dizer assim, porque podemos falar das maravilhas do nosso Deus. Tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril, ano de 2023. Esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Rogério Faria. E pela bondade de Deus, não por merecimento, pastor, por vontade de Deus e não por merecimento. Tá bom? Então, você já tomou o seu cafezinho, dê graças a Deus. Já comeu aquele pãozinho quentinho, também dê graças a Deus, viu? Porque isso aí é benefício, é graça de Deus. E esta graça, ela também pode ser vista como graça comum para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então ele tem a graça comum. O que vem a ser a graça comum, Ele tem aí a bondade de Deus, a providência de Deus na sua mesa. Tem ali o queijinho, a manteiga. Deus lhe deu saúde para trabalhar também. Tudo que nós temos, a pessoa que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem também como a graça comum. Ela tem a banana, o arroz, o feijão, as providências que o Senhor manda com que a terra produza, e o homem do campo está lá trabalhando, E louvado seja Deus também pela vida do homem do campo. Quando eu digo o homem, não estou se referindo apenas a sexo masculino, mas quando eu digo o homem, está incluído ali a mulher do campo, o homem do campo, que está ali colhendo o arroz, o feijão, o café. Então, voltando para a graça comum, um agradecimento a Deus, porque Deus tem providenciado aí na sua mesa esse café gostoso aí que você preparou, esse pãozinho que você comprou ali na padaria mais próxima da sua casa, é Deus. Essa manteiga, ou margarina, ou creme vegetal, não importa. O que mais importa é que o homem, que mesmo que ele não reconheça Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a graça comum, Ele precisa se alimentar, ele precisa saciar a sua sede, a água para que venha saciar a sua sede, o alimento sólido para que venha nutrir ao seu corpo, que precisa de aminoácidos, precisa de vitaminas, precisa, irmão. Então é a graça comum, mas para obter-se a graça salvadora,
há uma necessidade de ser convencido pelo Espírito Santo que você precisa de Jesus, né? Que o homem precisa, né, de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você vai ter as duas graças, a comum e a graça salvadora, tá bom? Então que Deus nos abençoe neste dia, que nos dê uma quarta-feira abençoada. Já nos concedeu, né? Ele já nos concedeu uma quarta-feira. Isso é um presentão de Deus para nós. Isso é coisa maravilhosa. Ele é o dono da vida, né? Que a hora que ele disser acabou, filho, acabou. É triste dizer isso, mas a hora que ele dizer que o nosso tempo aqui na Terra acabou, acabou. Estamos aqui porque ele está nos dando condição de vida, mas a vida, eu comparo a vida como uma canção muito antiga, né? Que ainda fala aos nossos corações. Se não me falha, aliás, a minha memória, Pastor Feliciano Amaral, que cantava: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Ou seja, a cada passo e os degraus que ele está falando, se referindo, é os nossos dias de vida aqui na Terra, né? Uns chegam prematuramente a 17, a 15 degraus, não sei, há alguma fatalidade na vida, que perdem a vida, pode ser também por enfermidades, né? Alguma fatalidade também, claro, como já falei. E existe aqueles que têm aí, vejo muito hoje aí pessoas como o nosso querido pastor, saudoso pastor, que foi sepultado, se me falha a memória, ontem, né? Foi ontem, pastor Valdomiro Silva, cantor, né? E pastor, congregava até ali na igreja, na Assembleia de Deus, nosso querido pastor, ainda em vida, graças a Deus por isso, pastor Francisco Libório, né? Lá da minha terra querida, da minha terra, né, cidade natal, aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, viu? Então, o pastor Sebastião Silva chegou ao 92 degrau de vida, né? Segundo me passaram, chegou aos 92 degraus de vida. Então, eu não sei quantos degraus tem a sua vida, mas a palavra nos ensina para nós remirmos o nosso tempo. O conselho que eu dou para você, e não só para você, mas que eu recebi esse conselho e abracei esse conselho, é o conselho de remir o nosso tempo, aproveitar a cada segundo, a cada minuto da nossa vida para falar do Evangelho de Jesus Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então que Deus aí conforte, que console também os corações dos familiares do nosso pastor Vitorino Silva, dos seus familiares, a esposa já dorme no Senhor, os filhos, familiares, todos em geral, né? Aos amigos e aos irmãos em Cristo, né? E a todos ali da igreja do nosso amado pastor Francisco Libório, que eu tenho certeza que fizeram algumas justas homenagens ao nosso cantor evangélico mais antigo, que foi Vitorino Silva, que cantou aquele hino muito conhecido, o Canto da Liberdade, né? Ele dizia: canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Muito bonito, né? Então que Deus conforte os corações enlutados. Então a vida tem aí os seus degraus, 18 degraus, 20 degraus, outros já vi pessoas também com 104 degraus, ou seja, morreu com 104 anos. E a vida é assim, muitos têm a vida mais longa, outros têm a vida mais curta, mas a vida pertence ao nosso Deus, que é Criador, que é o dono da vida. Então a Ele, graças a Deus, que nos permite mais um dia de vida. A Ele, graças damos
porque Ele nos concedeu, Ele nos presenteou com mais um dia de vida. Então isso é um privilégio, tá certo? Bom, nós vamos orar para darmos início ao nosso pequeno estudo, né? Eu tento fazer uma live bem curta, mas sempre sai uma live bem comprida, mas que Deus nos abençoe. O mais importante é que Deus venha falar conosco. Amém? Bendito e eterno Deus, Pai Celestial, Pai de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, perdoa meus pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor, por palavras, por obras e pensamentos. Nós estamos, em primeiro lugar, sendo gratos a Deus por esta manhã, por mais uma oportunidade de vida. E iremos falar agora a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha me fazer lembrar, Senhor, e venha me utilizar como canal. Pai, eu ofereço a minha vida, a minha boca, me coloco à Tua inteira disposição, Senhor. Fale conosco nesta manhã. Nós te damos graças por este dia, pela chuva, pelo oxigênio, pelo alimento, pela vida. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Que fez, que está fazendo e que ainda vai fazer, Senhor. E que aqueles que participarem desta live, ou até mesmo aqueles que irão assistir, ó Pai, depois de gravada, que venham ser, ó Pai querido, alcançados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, e que venham ser abençoados, não só a eles, mas os seus familiares, Senhor. Quem sabe um filho ou uma filha que está envolvido com coisas que entristecem os seus pais. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, porque Tu és um Deus que liberta. Tu ainda és o mesmo Deus e para Ti não há impossibilidade. Te damos graças por este dia, no nome de Jesus. Amém. Então eu quero dizer para você que esta é mais uma manhã que nos concedeu o nosso Deus. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Tá certo? Então a gente vai continuando aqui falando a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus, né? A excelência da palavra de Deus. O que vem a ser esta excelência? A excelência, ela é uma superioridade. A biblioteca que não tem a Bíblia Sagrada, ela está incompleta. Pode ter todos os livros, pode ter todos os livros naquela biblioteca, mas se ela não tiver a Bíblia Sagrada, ela está faltando alguma coisa. E eu digo mais, falta tudo, porque a excelência, ou seja, a superioridade da palavra, porque ela não é apenas um livro de letras, mas sim de letras, né, sagradas. A Bíblia, ela é toda, é de Gênesis a Apocalipse, ela é escrita por divina revelação. É Deus falando conosco, usou os seus santos profetas e ali eles escreveram a palavra. Tem pessoas que dizem, mas foi o homem que escreveu. Ué, mas seria quem escreveu? Um cachorro? Um gato? Um animal irracional ia escrever? Se bem que Deus usa quem Ele quer, né? Mas Deus honrou a sua criatura chamada humana.
Então, principalmente homens separados, homens ungidos, homens chamados, não é? Para escrever. Ele falava ali com os seus profetas, né? Como Daniel, Ezequiel, né? Também Samuel e outros profetas também, e homens de Deus do Novo Testamento. E ali Deus soprou sobre eles a sua palavra ali, né? E eles foram escrevendo. Homens separados, homens consagrados, não é? Então Deus não ia, se ele pode usar o homem, ele vai usar quem para escrever? Vai usar um cachorro para escrever? Vai usar um gato para escrever? Um papagaio para escrever? Não, ele usa o homem, a sua criatura, que aliás, quando lá em Gênesis nós vemos Deus falando, né? Ele fez tudo, haja isso, haja aquilo, haja. Mas quando ele fez o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha aí que coisa tremenda. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não é isso? Então ele ia usar quem? O homem. Então vamos deixar de ser ignorantes nesse sentido e entender que Deus ia usar quem? Ia usar o ser humano. Então nós louvamos a Ele pela sua palavra. Então ela é excelente porque ela é superior a qualquer livro. Ele está se cumprindo, né? Nós estamos vendo a cada dia o cumprimento da palavra do Senhor. Nós vimos aí homens aí conhecidos aí, né? Que diziam certas coisas, que o mundo ia acabar dia tal, falharam em suas previsões, deram dias, deram horas, deram datas, eles falharam em suas previsões. Por quê? Porque eles não são Deus, são criaturas querendo se colocar no lugar de Deus e não estão sendo usados por Deus, porque a própria palavra diz que o dia e nem a hora ninguém sabe, Jesus falando. Quando Jesus falou isso, ele disse assim, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, ninguém, só unicamente, exclusivamente meu Pai. Então ninguém sabe o dia nem a hora. É-nos dado um conselho a vigiar, não é? É-nos dado o conselho de ficar atentos, porque por isso mesmo que não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Amém? E também nossos dias de vida. Falei ainda agorinha sobre o degrau. O tempo de vida nesta terra. A gente também não sabe também quantos dias vamos viver nessa terra. Não, eu sempre falo isso aqui, morrer não é um problema. Morrer não é um problema. Isso é a certeza que nós temos que houve um dia, um tempo que nascemos, né? Já que há tempo para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer. É fato. Agora, o triste é morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Isso é que é triste, não é? Porque depois a gente vai ter que prestar conta de tudo. Aí é que é a realidade. Então, morrer não é um problema. O problema é morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, a Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro que a gente não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus virá arrebatar o seu povo. A igreja irá se encontrar com ele nos ares. A noiva irá com o noivo nos ares. E o tempo de vida também nosso, né? Vou repetir. Será que hoje é seu último dia na terra? Pastor, o que é isso? Mas é realidade, gente. A gente tem que cair na real. É por isso que Salomão, quando ele fala que é melhor a gente estar na casa enlutada do que numa casa que está em festa, né? Porque um lugar que você está, que só tem festa, você esquece até que vai morrer. Vai meio de festa, danças, bebidas. Quem pensa em morte, irmão? Vamos ser sinceros. Quem vive regado de festas e baladas, vai pensar em morte como? Não vai, irmão. Agora, uma casa que está em luto, onde você cai na real,
Um exemplo aqui, um exemplo. Você está, um amigo conversa ali com ele, está conversando com ele de manhã, e à tarde você recebe uma notícia, o fulano morreu. Poxa, mas como pode? Eu estava conversando com ele agora pela manhã. Pois é, mas ele deu um problema aqui, diz o médico, foi infarto fulminante, um exemplo. Aí amanhã você vai ter que ir no enterro dele, que foi seu amigo, mais chegado. Tem gente que não gosta de cemitério, mas tem que ir, é seu amigo. E lá no cemitério você vai ver aquele seu amigo deitado lá, no chamado paletó de madeira, né, com a cara para cima, as pessoas chorando, os familiares, né, homenagens, religiosos, não é isso? E ali você vai ter o quê? Vai se colocar no lugar dele. Você vai olhar assim e imaginar, poderia ser eu. Todos se imaginam, irmão. Ali não tem como. Ali você imagina você ali deitado também, dizendo, assim como foi ele, poderia ser eu, não é? E então, uma casa que está em festa, que só vive em danças, bagunças, bebidas, você não pensa que vai morrer. Mas lá no cemitério, lá, no enterro de uma pessoa próxima, ou uma família, por exemplo, um pai, uma mãe, você vai ver ali, eu amanhã, ou quem sabe hoje. Então a gente tem que estar preparado. Amém? Porque não sabemos o último dia de vida nossa aqui na Terra. Então, morrer não é o problema. Morrer sem Deus, sem paz, sem salvação, que é o grande problema. Então, por isso que a palavra é superior. Os outros livros, aliás, que falam sobre profecias, dão datas, ficam em cima de contas, ficam em cima de acontecimentos, mas a Bíblia só dá um alerta para nós das coisas que acontecem. No caso, ela não para em cima disso, ela dá um entender de que está próximo, mas não fala o dia nem a hora, nem datas está estipulado na Bíblia, ou seja, não tem nada disso aqui, não tem nada na Bíblia sobre isso. Mas sabemos que a Bíblia vai falando sobre os acontecimentos dos últimos dias, não é? Vai falando sobre o aumento da corrupção, né? A extrema corrupção, dos tempos trabalhosos, fala da imoralidade, aumento da imoralidade, do desrespeito. E eu, falando certa vez com os irmãos, eu senti que tinha um que olhou assim, ficou meio, né? Talvez não tinha refletido nessa palavra que eu falei, talvez não tinha refletido nesse versículo, né? Nesse versículo, que diz que o amor de muitos se esfriarão. Então, eu disse assim, irmãos, anote aí o que vai aumentar. Aí comecei a falar, guerras, pestes, e fui falando as coisas, terremotos, né? Catástrofes globais, em escala global, não é? E fui falando do aumento, isso vai aumentar, da violência, o desrespeito a mulheres, né? A imoralidade, fui dizendo o aumento das coisas, que é a Bíblia quem me diz isso, não é eu que tirei da minha cachola, não. A Bíblia é quem passou para mim, não tiro nada da minha cachola. Aliás, é o Espírito Santo que faz lembrar, mas a gente tem que ler a palavra. Então eu fui dizendo aumento disso, aumento daquilo, mas só tem uma coisa que a gente mais precisa que vai diminuir. Aí o povo ficou me olhando. O amor é uma coisa que a gente mais precisa, mas é a coisa que vai diminuir. Vai aumentar tudo que é coisa ruim. Guerra, rumores de guerra. Aí você vê aí, tá o noticiário aí, assuntos da Ucrânia, China, Rússia, né, Estados Unidos, OTAN, só se fala em armamentos bélicos, só se fala em ongivas, agora o assunto é esse. Quem é mais forte do que quem? Coitados, meros homens, que um dia, como Nabucodonosor, vai morrer também. Não é? Você conhece a história de Nabucodonosor, qual foi o fim que aquele homem teve, né? Você sentiu o cara, né? Parecia que estava com tudo nas mãos. Só que existe um Deus que é criador. Nós somos criatura, às vezes esquecemos disso. Então, tudo vai aumentar nesse
aspecto dos sinais do fim, né, dos tempos. Mas o amor irá diminuir, o amor de muito irá se esfriar. Eu tenho certeza que as pessoas mais antigas, até mais antigas do que eu, né, estão vendo uma grande diferença nos acontecimentos ao seu redor. Nos noticiários, ele está vendo, né, por exemplo, nos noticiários de TV, de rádio, não tem para onde você desviar seus olhos. Aonde você vê, não precisa nem ser noticiário, você vê coisas que você... Poxa, eu não acredito que esse homem fez isso. Eu não acredito que essa mulher fez isso. Eu não acredito que esse filho fez isso com o pai dele ou com a mãe dele. Eu não acredito que esse pai fez isso com a filha dele. Então são coisas que a gente para pensar e diz assim, o que é isso? Resultado do esfriamento chamado amor. Resultado do esfriamento do amor. Então você imagine bem. O que vai acontecer? Faltou amor, o sujeito não tem amor, esfriou. Por causa de quê, irmãos? Por causa da iniquidade. É muita maldade, é muito pecado, é muita iniquidade. A humanidade está cada dia se afastando de Deus. E ao se afastar de Deus, aí vem as cobranças, né? Aí vem o juízo. Aí as pedras, meu irmão, se eu não clamar, se eu não falar isso aqui, as pedras vão clamar. E elas estão clamando porque muitos pastores não falam mais. Porque eles têm medo de perder as suas ovelhas, que não são deles. Eles estão tomando conta, como eu, né? Deus me colocou, me vocacionou, me deu essa responsabilidade árdua, porém prazerosa, de cuidar do rebanho que é dele, da propriedade que é dele. O rebanho é propriedade exclusiva de Deus. Então os pastores não pregam a verdade porque tem medo de fulano sair. Jesus passou por isso, Jesus estava ali rodeado de gente, mas quando Jesus começou a falar uma linguagem que, ao entender deles, era canibalismo, e eles não estavam lá. Alguns estavam lá para ver multiplicação de peixe, para ver milagre, para ver coxo andar, para ver cego andar. Estavam ali os curiosos, os doutores da lei, para ver se Jesus falasse alguma coisa que é de encontro à lei mosaica, não é? Então, eles não estavam ali com intenção de aprender alguma coisa com Jesus. Então, Jesus estava rodeado de gente lá. Mas quando Jesus começou a pregar desta maneira, o que aconteceu? O povo foi embora. E Jesus não ficou, fulano, volta aqui, Beltrano, volta aqui, não vai embora não, eu vou mudar meu discurso, não vou embora. Muito pelo contrário, Jesus continuou o seu discurso. E aí certo discípulo disse, mestre, duro é este discurso, quem pode te ouvir? Aí, se fossem os pastores de hoje, que não tem Jesus como modelo, ia falar assim, não, eu vou mudar meu discurso aqui, eu vou mudar o negócio. Eu não vou pregar a palavra aqui, eu vou a partir de hoje, eu vou escolher uma palavrinha que venha só acalentar os seus defeitos, os seus pecados, vamos botar assim. Mas Jesus não fez isso. Vocês querem ir também? Quando Jesus perguntou, ele disse, está indo tudo embora, Jesus. Mas cadê a multidão que estava aqui? Foram tudo embora, esse discurso teu, quem pode ouvir esse discurso? Quem pode ouvir essa pregação? Aí Jesus podia falar assim, não, fiquem vocês, volte aqui, não, vamos criar um negócio aqui, vamos mudar o discurso. Não, ele falou, querem ir também? Aí Pedro, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Tem um monte de mestre por aí, mas o mestre que ensina como entrar no céu, palavras para se obter vida eterna, só tu tens. Para quem iremos nós? Olha que resposta maravilhosa. E hoje, infelizmente, tem o pastor e tem a ovelha, né? A ovelha gosta de pastos verdejantes. A ovelha tem que ter isso aqui, irmão, Bíblia.
Ela gosta disso aqui, alimento dessa ovelha de Jesus. Mas alguns estão preferindo águas turvas, suja, e pastos não verdes, verdejantes, mas pastos de capim seco, grama seca, né? Ovelha gosta de águas tranquilas. E é isso que o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor é para elas. Mas muitas estão atrás de comida, né? O que está dando aqui? Capim seco. E ela quer se empatufar de capim seco. O negócio é estar comendo. Está bebendo água, mas que água é? Água turva, suja, mas ela quer assim mesmo. Mas quando é ovelha, não. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? Deixa eu abrir um parênteses aqui e mandar um abraço aí para a Nath Silva. É um prazer tê-la aqui na nossa live sempre, viu? Eu fico muito feliz por você participar. Eu gostaria que todos participassem, né? Mas não é possível, não há possibilidade. Alguns estão trabalhando, outros, né? Até no trabalho tem gente que participa também, e é bom. E outras ocupações. Não quer dizer que a gente participa e que a gente não tem nada para fazer. Temos sim. Mas tem horas que a gente tem que parar um pouquinho para fazer como Maria, estar aos pés do Senhor Jesus. Marta, eu falei isso ontem no nosso ensino aqui na nossa igreja, no culto de ensino, culto de instrução, que Marta não estava fazendo a coisa errada não, irmãos. Marta estava fadigada nos trabalhos, preocupada em fazer umas comidinhas para Jesus, trazendo para o linguajar de hoje um cafezinho, uns quitutes, uns bolinhos, varrendo casa, tirando poeira da estante. Não é? Mas Maria estava ali sentada, ouvindo o mestre pregar. E Marta ainda queria corrigir Jesus. Aí, você não está vendo? Estou aqui trabalhando, largando meu suor aqui, e Maria está aí sentada e não vem me ajudar. Aí Jesus falou: Marta, Marta, estás tão afadigada, está trabalhando demais. Maria escolheu a melhor parte dela, não será tirada. Então tem tempo para tudo, né? Marta não estava fazendo a coisa errada, não. Ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. Marta estava fazendo a coisa certa na hora errada. Aquela hora ali era a hora para estar aos pés de Jesus. É como no caso dos irmãos, né? Que tiram uma hora para assistir a nossa live. E eu fico feliz quando eu vejo os irmãos participando. Então, um abraço aí para Nath Silva. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sempre te dando a paz, viu? A você, a criança que vai nascer, não sabemos se vai ser o Natan, né? Daqui uns dias não sei se é sua opção querer saber o sexo do bebê, né? Que hoje a maioria querem saber. Se for um menino, será Natan, né? Que ela disse, o nome do meu sobrinho, e o nome de um grande profeta que corrigiu um grande homem de Deus chamado Davi. Que responsabilidade. E se for menina, vai ser Miriam. Que Deus abençoe a futura Miriam ou o futuro Natan. Tá bom, Nath? Nath Silva, Natália. Deus abençoe a sua vida, a vida da Tatá, a vida da Vivi, a vida da Sarinha, da irmã Shirley, do irmão Jacimar e toda essa família bonita aí. Tá bom? Então vamos lá. É por isso que a Bíblia ela é superior. A Bíblia ela nos dá condições de ensinar doutores. Porque os doutores da época de Jesus, que eram os religiosos, eles não aceitavam, eles não conseguiam engolir que colégio esse homem frequentou para falar com tanta sabedoria e autoridade. Eles ficavam admirados com Jesus. Então, voltando aqui, o que Jesus fez lá, falando aquele discurso, foram tudo embora, irmãos. Foram tudo embora, mas alguém ficou e disse: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Sabe quem foi embora? É aqueles que não estavam atrás de palavra de vida eterna. Eram aqueles que não estavam atrás de palavra de salvação. Eles estavam atrás de quê, irmãos? De benefícios, cura, multiplicação, principalmente multiplicação de pães e peixes, né? Sem contar ali os religiosos que estavam ali
tentando pegar uma falha de Jesus para condená-lo. Mas eles não estavam atrás de vida eterna, de pregação de vida eterna. Hoje, como infelizmente hoje, muitos não estão atrás mais disso. Você vê, haja vista que em muitas igrejas até culto de doutrina não se usa mais. Porque não interessa, eles não querem saber como se portar, eles querem oferecer só uma coisa no altar, quando na verdade nós temos que se oferecer por completo no altar. É espírito, alma e corpo, não é pela metade. Né? Deus não quer oferta pela metade. Tá certo? Ele está olhando para a oferta por completo, esse dar por completo. Ele não quer oferta deficiente, no sentido espiritual. Amém? Que não vai entender de outro lado, que muitos vão entender. Quer dizer que o deficiente, ele não é bem-vindo na igreja para cultuar, não. Não é nada disso. Eu estou dizendo no sentido espiritual, deficiência espiritual. Ele quer que às vezes a pessoa é deficiente, literalmente falando, fisicamente, mas ela se dá por completo a Deus. E tem gente que tem todos os membros do corpo, estou dizendo literalmente, e se dá pela metade a Deus. Ela não é uma pessoa deficiente fisicamente, mas é deficiente espiritualmente. Ou é cega espiritualmente, ou é uma pessoa surda espiritualmente, ou uma pessoa coxa espiritualmente. É nesse sentido que eu estou dizendo. Amém? Mas Jesus, ele está aí para... Claro, você permitir, não entrando com providência e fazendo você uma bênção. Então vamos lá, que eu já falei bastante, já tomei metade do tempo da live. A excelência da palavra de Deus. Deixa eu ver que hora aqui são... Meu Deus. Faltando aqui 15 minutos para as 9 da manhã. Bom dia, né? Vou tentar ser rápido aqui. Então a excelência da palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é excelente porque ela é superior. Ela é superior, ela está acima de todos os livros, ela é a sagrada letra. O salmista, nós vamos usar como referência, Salmo de número 119, está no início do vídeo aí que nós deixamos para você, os amados amigos desse aplicativo. Salmo de número 119, versículo 1, verso 1, verso 4, verso 5, verso 7, verso 9, verso do 10 ao 12 e verso 16, do Salmo 119, Salmo de número 119. O salmista vai dizer assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E o verso 4 diz assim: tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. O 5 diz: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Verso 7: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendidos os teus justos juízos. Verso 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amém? O verso 10: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso 12: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, ou leis, né? Davi, o salmista aqui, aliás, estava pedindo a Deus para ensinar a ele as leis dele. O verso 16: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Olha que coisa maravilhosa, alegrar-me-ei nos teus estatutos, né? Isso aqui fala do prazer do salmista na lei de Deus. Ele disse: eu não esqueço a tua palavra. Será que nós estamos fazendo esse tipo de confissão a Deus? Se alegra, né? Tem prazer, não é? De cumprir os princípios, a palavra de Deus. Será que ele tem alegria?
Será que ele não esquece? Será que o desejo dele é não esquecer a palavra do Senhor? Por isso que o salmista ainda no verso 1 diz que bem-aventurado, lá no verso 1, bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Né? Essas pessoas são bem-aventuradas, né? Porque elas vivem de acordo com a lei de Deus, elas são, não podem ser acusadas de nada, né? Porque elas vivem de acordo com a palavra do Senhor. Então vamos lá. Então no verso 105 do Salmo de número 119 diz: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que coisa tremenda. A palavra, ela é comparada, ela é lâmpada para os nossos pés. Por quê, irmãos? Você fala de quê? Para nos guiar os nossos passos, para iluminar os nossos caminhos, para nós sabermos aonde nós estamos andando, aonde estamos colocando o nosso pé. Viu? Porque a lâmpada, ela tem ali a luz, né, para mostrar aonde você está andando, para te mostrar os laços do maligno, para te mostrar os abismos e para você se desviar deles. Ela vai te mostrar claramente, ó, cuidado que aí tem laço, cuidado que aí tem coisas que não é de Deus. O que você viu? Por que você viu? Por que você conseguiu enxergar? Por causa da lâmpada, que é a palavra, né, que deu luz para o seu caminho, você viu que ali tem laço. E tem gente que mesmo assim vai e é pego pelo laço. Né? Então a palavra é lâmpada para guiar os nossos passos e luz que vai iluminar o nosso caminho. Ela vai mostrar os laços, ela vai mostrar os abismos, ela vai mostrar os buracos no meio do caminho, ela vai mostrar as pedras no meio do caminho. Né? E é a palavra. Né? Então, a palavra é excelente por causa disso, ela é superior, ela se sobrepõe a tudo. Né? E todos aqueles, irmãos, que se opõem à palavra de Deus, eu chamo esses camaradas de matadores de unção. Eles se opõem à palavra, não ensinam a palavra em suas igrejas, e aí criam problemas até para eles. Por quê? São pessoas que não vai ter unção, não vai ter uma espiritualidade, não vai ser uma pessoa lapidada pela palavra. Né? E muitos também, outra parte negativa que eu vejo aqui, que querem usar a palavra para promover espetáculos também, né? Shows, essas coisas que, né, só trazem problema para a igreja, né? Então, a palavra, ela quando, por ser excelente, e nós precisamos dela na igreja, é para isso aqui, para nos mostrar os riscos, os perigos pelo meio do caminho, né? Então a palavra e sem ela, aliás, a falta da... Eu quero ser bem rápido aqui para deixar alguma coisa para os amados. Sem a igreja que não tem Bíblia, a falta da palavra de Deus na igreja, só tem um resultado. E o resultado é resultados terríveis. Igreja que não fala a palavra, a falta da palavra de Deus, traz consequências terríveis. Não é? Nós sabemos que na igreja tem aqueles que querem aprender e tem aqueles também que não querem aprender. Sabemos também que tem aqueles que querem ensinar e aqueles que não querem ensinar. E uma frase que eu sempre digo na igreja é que a maior tristeza de um professor é ensinar aluno que não se interessa em aprender. Isso é uma tristeza, irmão. O pastor está ali ensinando
E a pessoa não quer aprender, está olhando para o celular, está olhando para o outro lado, vai beber água sem vontade de beber água, vai no banheiro sem sentir vontade. Por quê? Está desprezando a palavra de Deus. Ela não quer, entendeu? Então tem aqueles que... O bom também é que tem aqueles que querem aprender. Isso é uma alegria para o pastor. Quando você vê um aluno que está ali, um irmão que quer aprender a palavra de Deus, se interessa, não, eu quero aprender, eu quero comer. E a pessoa fala com ele, deixa para falar comigo depois do culto, porque agora eu estou se alimentando. E a gente se alimenta pelo ouvido, não pela boca, pelo ouvido. A nossa vida espiritual é alimentada pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Aí diz a minha irmã, não leva mal, não, eu estou focado aqui na pregação. Depois, após o culto, o irmão conversa comigo. Tá certo? E aí a pessoa vai ficar ali e vai ver que o irmão está querendo aprender, né? E essas pessoas que não querem aprender a palavra, irmãos, elas dão trabalho aos pastores. Elas dão trabalho à igreja, porque são pessoas que não lê e ficam ouvindo coisas na internet, se alimentando por coisas na internet, até vezes pessoas rebeldes que se rebelaram contra as coisas de Deus, e elas dão ouvido àquelas coisas, aí às vezes colocam certas condições que a Bíblia ensina, querem discutir sobre dízimo, diz, eu não vou dar dízimo porque é assim, foi assado, sabe? Elas não frequentam culto de ensinamento, culto de instrução, aí dá trabalho, e a igreja também não valoriza a palavra. Eu já preguei numa certa igreja que eu cheguei, se eu não tivesse preparado, Deus me deu ali graça para suportar, que o pastor puxou o meu terno há muitos anos atrás, a igreja cantava o tempo todo. Aí me deu a hora para trazer a mensagem, e já era 10:09, eu falei, que horas termina o trabalho aqui? 10:09. Quer dizer, 5 minutos, eu ainda estava na introdução, eu já senti aquele puxãozinho no meu terno ali, aquilo me bateu uma tristeza, eu falei, meu Deus do céu. Mas ali o Senhor me usou para entregar a mensagem, e uma certa pessoa, não sabendo, aí é que eu digo, tem gente que quer usar Deus, tem gente que Deus usa. Há uma diferença muito grande. Aí um irmão que Deus usou foi lá e falou no meu ouvido, saia daqui levando a sua bênção, porque Deus me mostrou você tirando água de uma cisterna e lançando no terreno, e ele via aquelas plantas germinando e crescendo aquelas árvores. A palavra que o irmão trouxe aqui foi pouca, no sentido de tempo, mas foi tudo que Deus queria falar nesse lugar. E eu saí dali radiante, alegre, e Deus confirmou. Não é? E às vezes nos dá 10 minutos para pregar, o culto todinho cantando, 10 minutinhos para pregar, eu nunca vi aquilo, mas aceitei, e ali Deus me usou, aquela puxada de terno atrás me entristeceu um pouco, mas Deus ali usou o seu servo ali com sabedoria e me confortou na palavra. Me diz ali, o que o Senhor falou aqui, foi Deus quem te usou. Então a gente fica alegre. Então essas pessoas que não têm Bíblia, elas dão problemas, né? E muitos pastores não querem pregar porque acham que vai espantar. Irmãos, Bíblia não espanta ninguém. Eu costumo dizer lá na igreja, olha, a Bíblia espanta é o pecado. Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Não tem outra opção. Você chegar-se à Bíblia, ela te afasta do pecado. Mas o pecado te afasta da Bíblia. É isso aqui. A Bíblia não espanta ninguém, né? Pessoas que ficam com raiva chamam o pastor, o pastor lá é assim, assado, fizeram isso com Jesus. Mas Jesus não ficou, vem cá, vamos mudar o discurso. Não, ele falou, vocês querem também, falou com os discípulos, querem também, para quem iremos nós, mestre? Só tu tem palavra de vida eterna. Amém? Então, já tem aqueles também que acham que sabe tudo, né, da palavra. Já li 2, eu já vi pessoas falar, já li a Bíblia 3 vezes. Né? Mas você olha para os frutos, como pode uma pessoa ler a Bíblia mais de 3 vezes, mas vive uma vida que só Jesus dá causa? É com ele e com Deus, examina-se o homem a si mesmo. Mas a gente conhece a árvore pelos frutos, não é? Então, eu já li 2, 3 vezes, né?
mostra o quê? Isso mostra o que para a gente? Eles conhecem até a letra, mas o autor da letra não tiveram ainda conhecimento. Ele conhece a letra, mas o autor das letras sagradas ele não conhece. Porque se ele leu 2, 3 vezes a Bíblia todinha, de Gênesis e Apocalipse, e dá um trabalho para a igreja, dá um trabalho para o pastor, vive uma vida de pecados, vive uma vida de desobediência, acha que é dono do seu nariz. Então, nesse sentido, né, mostra que ele não conhece o autor das Sagradas Letras. Pode conhecer a letra, mas o autor das Sagradas Letras ele não conhece. Irmãos, eu estou aqui preocupado com o tamanho da live, viu? Já está ficando muito comprida. Mas Deus está falando, deixa eu acelerar, pastor, vamos acelerar isso aí, pastor. E eu fico muito preocupado, porque eu gosto de explicar, assim, bem explicado, né, irmãos? Eu sou um pouquinho meio assim, nesse sentido. Eu gosto de ser bem sucinto, né? Nada de ficar usando palavra difícil para a gente não entender. Então, embora eu falei Davi aqui, mas a gente não sabe na realidade quem é o autor do Salmo de número 119. Eu estou sempre falando sobre Davi, sobre o salmista Davi e tal. Nós sabemos ali que tem vários autores, né? Então, o autor desse poema maravilhoso, que aliás é gigante, acho que foi um pastor que eu ouvi falar, se não tem nada para pregar, prega o Salmo 119. Então é um poema, né? O Salmo 119 muito gigante, e uma coisa eu tenho certeza, eu não sei quem é o autor, o homem falando, mas o autor legal, o autor de origem é Deus, né? Ela foi inspirada, ela é revelação, mas nos ensina muito sobre o valor da palavra, por isso que o título é excelência, ou seja, a superioridade da palavra de Deus, né? Então, nesses salmos aqui, cada letra dele, né, tem ali o alfabeto hebraico, vai dar início a uma série de versículos, né, com 22 estrofes, né, fazendo que nós venhamos entender qual é o propósito, né, do Salmo 119. É o quê? O propósito é o quê? O propósito é exaltar a excelência da lei do Senhor, da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E por que a palavra ela é superior? Ela está acima, ela podemos dizer, inigualável, ela é incomparável, ela é excelente, ela é superior. Por que a palavra de Deus é excelente? Primeiro, porque ela é pura. Ela é pura, ou seja, não há mistura na palavra de Deus, não há mistura na palavra de Deus, né? Não há discordância na palavra de Deus. Tem muitos aí que, aqui está assim, assim, aqui está lá, eles dão aquele jeitinho besta, um jeito maligno, para tentar passar para nós a ideia de que a palavra ela tem discordâncias, né? Mas ela é pura, não há mistura, não há discordância. A essência da mensagem da palavra de Deus é perfeita, ela é excelente, né? Quem usa quem tem essas atitudes são os inimigos da palavra de Deus, né? Eles estão sempre procurando, né, fazer com que nós desacreditemos na palavra de Deus, como fez Satanás lá no Éden, né? Ali na forma daquela serpente, fez com Eva, e Eva foi lá e falou com Adão e deu esse problema que nós temos que enfrentar até hoje, que envelhecemos e temos que morrer, que temos que voltar ao pó, né? Então vamos lá. Então, esses são os inimigos da palavra de Deus. Eles fazem isso aqui, tenta trazer para nós um descrédito da palavra de Deus, dizendo que há discrepâncias, contradições, mas tudo isso é em vão. Isso já vem de muitas datas, irmão, lá do Éden. Mas a palavra de Deus ela é pura, né? A palavra do Senhor são palavras
pura, como diz o salmista no Salmo 12, verso 6, né? A gente pode ver até aqui também que ela é puríssima no Salmo 119, no verso 140. Nós vemos aqui, ó, verso 140. Olha lá, que coisa tremenda. Vamos ver aqui. No Salmo 119, verso 140. Diz assim, olha aqui, ó. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ou seja, ela é pura, né? Ela é purificada 7 vezes, como diz o Salmo 12, verso 6, e não há mistura, não há dúvida, não há divergências, segundo sugerem os inimigos da palavra de Deus. Amém? Então, por que a palavra de Deus é excelente? Segundo, ela é reta. A palavra de Deus é reta. A palavra de Deus, ela segue uma linha de pensamento que começa lá em Gênesis e termina no Apocalipse. Tá certo? Ela é reta. Ela não tem desvios. Glórias a Deus. Ela não tem mistificação, ainda que escrita por 40 homens durante, quase 1.600 anos, nos mais diversos lugares. Ou seja, ela não tem mistificações. Não tem. A mensagem de Deus é uma só. A mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia é uma só. O amor de Deus e o seu plano para a salvação da humanidade, para a salvação do homem. Amém? Então ela é reta. Não adianta tentar procurar atalhos. Não adianta procurar algum desvio na palavra. Ela é reta. Por que a palavra de Deus é excelente, é superior? Primeiro, porque é pura. Segundo, porque ela é reta. Ela é reta, ou seja, a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, como diz o salmista, número 33, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Podemos confiar na Bíblia, irmãos, porque ela é a palavra do Deus verdadeiro, do Deus santo e imutável. Não muda, é verdadeiro, é fiel e é santo. Então confie na palavra, pois ela é reta. Por que a palavra de Deus é excelente? Porque ela é santa. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus identifica-se com a natureza divina, que é santa, Amém? Os seres, por exemplo, lá de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que fala dos seres celestiais, no Apocalipse, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Glórias a Deus. Apocalipse 4, 8. A palavra do homem, irmãos, quase sempre tem verdade e mentira, e engano. Mas a palavra de Deus, ela é santa. O Salmo 105, verso 42, 105, verso 42, diz assim, olha aqui, ó, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. A palavra do homem, a gente sabe, quase sempre tem umas verdadezinhas e umas mentirazinhas misturadas ali, E algumas coisas que é real e algumas coisas que são o quê? Engano também. Mas a palavra do Senhor é santa. Ela é santa. Ela é santa. Por que a palavra de Deus é excelente? Ela é pura, ela é reta e ela é santa.
Quarto, por que que a palavra de Deus é excelente, é superior? Porque ela é lâmpada, ela é luz. Nós falamos aqui, né, trouxemos como base aqui, no Salmo 119, verso 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Nós falamos aqui que a palavra de Deus, né, ela é lâmpada para guiar nossos passos, né? E luz para mostrar aonde nós estamos colocando nossos pés, para que nós venhamos desviar. Amém? Então ela é lâmpada. Somente a palavra de Deus, ela tem poder de iluminar o nosso caminho, né? O caminho do homem, né? Infelizmente há muitos por aí dizendo que são iluminados por filosofias, né? E filosofias, por exemplo, de Buda, Confúcio e outros, né? Outros filósofos. Mas, na verdade, irmãos, estão em trevas. Estão em trevas. Porque o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesta vida nós estamos caminhando pela escura floresta do mal. Mas a palavra de Deus é a luz que nos mostra o nosso caminho adiante, de forma que não tropeçamos, viu? Fique com a palavra, que ela está iluminando, está mostrando para você, cuidado, olha aí, para não tropeçar aí, cuidado com esse laço armado para você aí. Sai fora, amém? Por que que a palavra de Deus é excelente? Quinto, ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta. Jesus vai dizer isso, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João 17, ele vai dizer assim: a tua palavra é a verdade. E, aliás, irmãos, não é uma verdade entre outras verdades, como pensam os sábios segundo este mundo, né? A palavra de Deus é a verdade nesse sentido aqui, ó, absoluto. Ou seja, é a revelação do Deus Criador. Aleluias. É a revelação do Deus Criador, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, santo, justo e salvador. Amém? Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Olha lá, onisciente, o Deus que conhece todas as coisas. Onipresente, está presente em todos os lugares, em todas as partes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O salmista é categórico, irmão, quando ele diz assim, olha só, a tua palavra é a verdade. Desde o princípio, a cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo de número 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre. Já estamos quase encerrando, irmãos. Vamos lá. Por que a palavra de Deus é excelente? Primeiro, porque ela é pura. Segundo, porque ela é reta. Terceiro, porque ela é santa. Quarto, porque ela é lâmpada e luz. Quinto, porque ela é a verdade absoluta. 6. É poder de Deus. A palavra de Deus é superior, ela está acima de tudo, ela é inigualável, ela é incomparável, porque ela é o poder de Deus, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, 18, Paulo falando à igreja que estava em Corinto, ele foi enfático, ele disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? As palavras, as filosofias, os ensinos, as ideias e os pensamentos dos mestres deste mundo, né? O que eles conseguem, no máximo, apenas é reformar, dar uma reformazinha, né? Em vidas. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela
transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Ela transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Ou seja, ela em si mesma é e tem o poder de Deus. Ela é, né? E tem o poder de Deus que transforma o velho homem numa nova criatura. Por isso a palavra de Deus é excelente, é superior, está acima de tudo, é inigualável, é incomparável, porque ela é poder de Deus. Ela é o poder de Deus. E por que a palavra de Deus é excelente, pastor? Né? Para nós irmos aqui no último tópico, para nós encerrarmos esta live. Porque ela é viva e eficaz. E muitos dizem aí que a palavra se renova. Essa frase não é verdadeira. Ela não envelhece. Para que ela vai se renovar? A palavra de Deus se renova a cada dia. Não é, essa frase não é verdadeira. A palavra é viva e eficaz e ela não envelhece, irmãos. Ela não envelhece, ela se renova porque envelheceu. Amém? Então ela é viva e eficaz, né? Até hoje, nenhum cirurgião não conseguiu e nem vai conseguir descobrir aonde fica a divisão da alma e do espírito. Nenhum cirurgião. Por mais que ele saiba muita coisa sobre cirurgia, tem ali as suas altas tecnologias da medicina, mas ele não consegue descobrir aonde fica, né, a divisão da alma e do espírito. Porque os médicos da terra, né, que graças a Deus, Deus dá a eles esse dom maravilhoso que a gente fica doente, a gente precisa deles. Lucas era médico, por exemplo. Mas os médicos, os médicos, eles só podem agir sobre esse corpo, essa matéria, né? Mas quanto eles podem fazer sobre esse assunto, né? Quanto, por exemplo, a mente, né? Deles, os que vivem na área da medicina, os médicos, limita-se assim, nesse sentido, de trabalhar no comportamento que é observável do homem, né? Contudo, a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, como está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus, né, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem vida e é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus produz efeitos, muda comportamentos, transforma vidas. Só a palavra de Deus. Ela pega um homem vil, né, que a sociedade diz que não tem mais jeito, uma mulher também, e ali faz uma transformação. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas, ela discerne pensamentos e intenções do coração. Ela produz efeitos, muda comportamento. Quantas pessoas aí que se converteram a Cristo? As pessoas, quem te viu e quem te vê. Amém? Por exemplo,
pessoas que falam com a gente, que conheceu a gente no passado, disse que olha quem te viu e quem te vê. Aí você disse assim, foi Deus, é Deus, glórias a Deus, é Deus é quem faz essa mudança. Deus fez essa mudança no pensamento de Paulo, um homem que era perseguidor, quando teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, caiu e Deus levantou ele e fez dele um grande apóstolo. De perseguidor se tornou um perseguido. De forma que, quase ao encerrar a sua vida, ele disse, olha, o viver para mim é Cristo. Se for para viver e ser algo que contribua para o reino de Deus, eu quero viver. Mas se for para viver e não fazer nada para o reino de Deus, a morte para mim é ganho. É lucro, é mais lucro morrer, eu prefiro morrer. Olha que mudança que Deus fez na vida desse homem, que era fariseu e ele era um homem zeloso, né, na sua religião. Mas Jesus entrou e transformou. Jesus é a palavra. Oh, glórias a Deus. O cirurgião Jesus é o único que opera em nós e revela de fato quem somos e o que não somos, através da sua palavra, que muitas das vezes a gente pensa que é alguma coisa, mas a palavra diz, não, a verdade, você é isso aqui, que a palavra diz que você é. Você é vaso de barro, você é criatura, sua vida aqui é de passagem, você aqui é peregrino e forasteiro. Uma hora você vai ter que se comparecer diante do Criador. E é a palavra, né, que operada em nós através do Senhor Jesus, o nosso cirurgião por excelência, né? Eu comparo a palavra como bisturi, que corta com precisão e penetra no centro da nossa vida moral e espiritual, irmãos. Divisão da alma é isso aqui, ó, sentimentos, desejos, paixões, apetites, não é? Irmãos. Divisão da alma. A mente são que os pensamentos e intenções do nosso ser interior. Então só Jesus para entrar aí e mudar esse pensamento que você aí, amado ou amada, que ainda não teve encontro com Jesus, está com os pensamentos esquisitos, pensamento de fazer maldade, está com a coisa no coração que ninguém sabe, nem mesmo aqueles que estão bem próximos de você, nem mesmo o seu médico, que às vezes pede um monte de exame para ver o que é, não consegue achar. Só a palavra consegue. O cirurgião por excelência chamado Jesus de Nazaré tem poder de operar usando o seu bisturi que corta com precisão para mudar esse pensamento, tirar esse desejo de mal, tirar esses apetites desordenados, tirar esses sentimentos da tua alma, da tua mente, do teu pensamento, do teu interior. Só Ele faz, só Ele muda de dentro para fora. Era isso que os fariseus não entendiam, os doutores da lei, que se baseava muito no estereótipo. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não nasceu de novo, não se converteram a Cristo. Estão praticando as mesmas coisas que praticavam no mundo. Não houve mudança, a transformação vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deixa Deus mudar esse modo de pensar seu, esse sentimento ruim que está dentro do seu coração, esse sentimento que está na tua alma. Deixa Deus entrar. Amém? Eu vou ficar por aqui porque a live está muito comprida e eu não gosto muito de fazer uma live muito comprida. Uma outra hora a gente pode continuar falando sobre a excelência da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é superior? Por que ela está acima de tudo? Por que ela é inigualável? Por que a palavra de Deus é incomparável? É porque ela é pura, é reta, é santa, é lâmpada e é luz, é a verdade absoluta, é o poder de Deus. Amém? E muito mais. Mas que Deus te abençoe, te dê uma quarta-feira abençoada
E eu quero te convidar para vir assistir um culto conosco, ouvir, adorar e louvar conosco na nossa igreja, que é pequena, é simples, mas o Deus que ali opera é grande, é tremendo. Assembleia de Deus, Rocha Eterna, anote esse nome, Assembleia de Deus, Rocha Eterna, e ore por este ministério, e ore por esse pastor, me ajude em oração. Nós estamos precisando de um templo, nós estamos num templo provisório, nós estamos precisando de um templo, quem sabe Deus usa alguém para nos abençoar. Não estou pedindo nada, dizendo quem sabe, que Deus ele é o dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo. Mas mesmo assim nós estamos aqui com alegria, cultuando a Ele, louvando a Ele. Na Rua Fenícia, lote 16, quadra 73, aqui na Praça da Bandeira, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Para você que é fora do Rio, fora do Brasil, quando vier ao Brasil e ao Rio de Janeiro, vem aqui em São João de Meriti, na nossa igreja. Tá bom? Deus tem uma palavra para você. Venha cultuar conosco. Cultos. Nós temos terça-feira culto de instrução, culto de ensino da palavra, culto de doutrina e oração. E às quintas-feiras temos culto público, domingos temos culto público sempre às 19 horas. E aos primeiros domingos de cada mês nós temos a Santa Ceia do Senhor Jesus. Tá bom? Pastor Rogério Farias que vos fala. Pela bondade e querer de Deus, não por merecimento. E quero pedir aos amados, se inscreva no meu canal, estou precisando de inscrito no meu canal, canal Rogério Faria, ali no nosso YouTube, antes que o YouTube me tire da plataforma, eu preciso daquele canal. Mas eles querem 1000 inscritos, eu preciso, se você puder, se inscreva lá. Tá bom? Glórias a Deus, e que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esta manhã, por esta live, por aqueles que participaram direto e indiretamente. Dá vitória a cada um, e nos abençoe. Te agradeço por esta palavra, a tua palavra é excelente, a tua palavra é poderosa, ela transforma, ela liberta, ela exorta, ela corrige. Ó Deus querido, ela faz do homem velho se tornar uma nova criatura, Senhor. Vai de encontro a cada um nesta manhã e abençoa, Senhor. Também a nossa igreja, nossos irmãos, a minha esposa Paula Faria, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, nós te entregamos em tuas mãos e abençoa todos que irão assistir este vídeo e compartilhar, Senhor. Toca no coração deles, que eles venham compartilhar, para que seu nome seja glorificado, para que venham se inscrever no nosso canal no YouTube, que eu preciso, que tu sabes, Senhor, do meu desejo com este canal, lá no YouTube, Senhor, que é para glorificar o teu nome. Te agradeço, te peço pelas nossas autoridades do governo federal, autoridade do governo estadual e governos municipais. Toma essas autoridades em tuas mãos para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada no nosso Brasil. Abençoa os nossos brasileiros, as nossas igrejas, os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Boa quarta-feira. Bom café, se não tomou ainda, vai tomar aquele cafezinho, viu? Tá bom? Amém.